médica solicito, sou enfermeira de formação, mas já tem um tempo que eu não trabalho mais na área hospitalar e comecei a me dedicar à área de terapia. Sou psicoterapeuta, reencarnacionista, sou radiestesista, trabalho com florais, trabalho com aromaterapia. Eu com a Sandra a gente desenvolveu a Malamar Corpo e Alma, que é uma empresa voltada para cosméticos 100% naturais, né? A gente trabalha com blends, com aromatizadores e assim a gente vai trabalhando as pessoas através também da aromaterapia. É isso, Márcia. E agora estou no projeto Mente Consciente junto com a Regina e mais algumas meninas. Ok, Rose. Vamos lá, Regina, por favor. Meu nome é Regina. Eu sou formada em Ciências Contábeis. Trabalhei 20 anos no sistema financeiro, mas desde 2015 eu fiz a formação da psicoterapia reencarnacionista, trabalho com isso. Além disso, fazendo o projeto Mente Consciente, né? Juntamente com outras colegas nossas que estão desenvolvendo algumas outras coisas. E é isso. Bom, vamos lá então, só dando as boas-vindas a Yayoi Maruyama, bem-vinda Yayoi. Então, o pessoal que quiser fazer pergunta, só digitar no chat. Para quem não me conhece, Márcio Iga, terapeuta, proprietário do Instituto Sofia Riga, especializado em autoconhecimento, onde a gente aplica algumas terapias como radiestesia cósmica, psicoterapia reencarnacionista, constelação familiar, reiki. Então, são essas as terapias que a gente mais aplica. Vamos lá, meninas. O que seria esse projeto Mente Consciente? É um trabalho, é um tratamento, é um grupo de estudos? O que seria? Ou é tudo isso junto? Acho que é tudo um pouco, né? A gente começou, na realidade, fazendo a investigação do inconsciente, não pessoal, que é para... São investigações à distância, né? Então, geralmente a gente faz, principalmente faz para crianças, né? Que tem umas dificuldades, alguns problemas, que as mães relatam e a gente faz essa investigação. Começou desta maneira, né? Começou, na realidade, comigo, com a Rose e com a Denise, né? A gente tem um grupo que a gente faz esse trabalho aos sábados, né? E aí, de repente, a gente resolveu fazer o projeto Mente Consciente porque a gente não tem só a investigação do consciente, né? Da psicoterapia reencarnacionista, né? A gente tem outras técnicas que a gente pode estar ajudando a pessoa a se autoconhecer, né? As crianças a gente faz através de investigação à distância para fazer geralmente os quebra de sintonias, né? Então, desligamentos de algumas sintonias, né? Mas nós atendemos também adultos, né? Como um tratamento. E isso é que faz as pessoas se autoconhecerem. E aí, Rose? Eu diria que começou, foi espontâneo, né, Regina? Na verdade, a gente já vinha com o trabalho há mais de 6 meses, né? Quase uns 8, 10 meses, por aí já, né? Ou um pouco menos, uns 8 meses de atendimento com as crianças, alguns adultos que não tinham a possibilidade de fazer a investigação, e um dia a gente pensava, mas a gente tem outras técnicas, né, que poderia colocar em prática também aqui no grupo, porque a gente percebeu que às vezes não é uma técnica só que você usa, a gente acaba usando, podendo agregar outras que a gente conhece. A Regina mesmo faz a mesa, trabalha com a fitoenergética, a gente com a aromaterapia, com os produtos, a gente percebe que não dá para usar uma coisa só, você alia. Alia, por quê? Porque muitas vezes a informação que chega até pela investigação do inconsciente, a pessoa não consegue aderir ainda, ela precisa ainda talvez se acalmar, talvez entender de uma outra forma, numa outra linguagem, numa outra leitura, para ela poder entender o que foi trazido. Então a gente percebeu a necessidade de agregar, né? E um dia a gente falou, vamos montar um projeto? E esse projeto acabou se chamando Projeto Mente Consciente, que a intenção é trazer consciência, né? Mas a consciência não é essa consciência que a gente acredita, né, Regina? Não é que a gente quer falar, consciência é isso.
É uma Porque cada consciência, na um tem a realidade, sua consciência, cada um é uma tem consciência, na realidade, é do consciência de que. si, né, Rê? Gente, exatamente. Como a gente é na verdade, né? O que a E gente esconde, né? E assim, a gente acha que tá tudo bem, na realidade tá muito bem escondidinho, porque a gente não quer mexer com isso, né? Mas na realidade, quando a gente começa a trabalhar com a investigação, aparecem muitas situações e que às vezes a pessoa não consegue entender o que pode estar acontecendo, né? E acho que as técnicas que a gente utiliza, outras técnicas, ele faz com que a pessoa consiga se enxergar de uma outra maneira para poder entender por que veio aquela investigação. Eu acho que é por isso que a gente alinhou algumas técnicas para isso, né? Para ela poder entender melhor o que acontece, quem ela é de verdade, para ela poder entender por que veio aquela investigação daquela maneira. sim. Só E um assim, momentinho aqui, tudo. meninas. Só dar as boas-vindas para Estela. Bem-vinda, Estela Sartori. Bem-vinda, Cláudia Regina. Pode continuar. Desculpe. Não, então, acho que assim, o projeto, a intenção é a gente trazer mais informações a respeito, inclusive, das outras técnicas que a gente usa, mostrar essa aplicabilidade para as pessoas, mostrar os resultados, porque também é importante que as pessoas entendam que existe resultado, sim. É difícil hoje em dia, né, com a medicina, né, alopática, que ela é tão evidente, né, no nosso meio, as pessoas entenderem que também há resultados com as terapias integrativas. Eu diria que é um resultado mais profundo até, porque o médico ele acaba indo no problema instalado, né? A gente tenta entender o que se passa antes do problema se instalar e desenvolver algo na pessoa. E e a gente tem vontade de mostrar esses resultados. A gente tem pessoas, mães inclusive, né, Regina, das crianças, que depois que a gente manda os relatos, as investigações do que veio, e até a gente se choca, né, Rê, com as coisas, com o relato dessas mães pra gente. A gente fala, nossa, né, porque a gente está recebendo aquela informação. E depois a gente fica, nossa, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. E as mães trazem também algumas melhoras. Eu mesma posso falar do meu filho, porque ele faz parte do grupo, a gente faz as investigações para ele. Eu percebo nitidamente a evolução dele, né? A diferença do João, né? Ao longo aí desses meses que a gente está investigando ele também, né? Fazendo as investigações. Então, tem resultado sim, é muito visível, o quanto os desligamentos, as orientações, inclusive, que os mentores trazem, porque muitas vezes ali não é só um desligamento, é uma orientação para o pai, para a mãe, às vezes não tem nada a ver com a criança, mas tem a ver com o núcleo familiar, então também é trazido isso para eles. Então, acho que é trazer essa consciência para as pessoas, que a criança ela não vem sozinha, ela vem num meio e que esse meio interfere e que muitas vezes ela está carregando uma carga de todo mundo da casa e tá, né? Todo mundo ali está sendo trabalhado, enquanto ele é também trabalhado na investigação, né? Mas que eles também têm que se olhar, né? Tem que se tratar também, né? A criança às vezes é só um reflexo disso tudo, né, Regina? É interessante porque muitas das investigações que a gente acaba fazendo também a gente faz para criança, né? Mas quantos relatos a gente não teve de pais, de mães que falam assim: eu me vi nessa situação. É Então, assim, verdade. foi feito para o meu filho, para minha filha, mas assim, eu me vi, me identifiquei nessa situação. O quanto eu estou dentro de tudo isso e que eu não estou enxergando, que eu não estou olhando, né? E aí a pessoa começa a ter a consciência de que não é um problema da criança. E sim, às vezes, ela também tem algumas coisas que ela precisa trabalhar, que ela precisa acertar. Né? Então, abre muito. Eu acho que abre não só para quem está sendo tratado, mas para os pais. Os pais, eles acabam tendo uma visão de que, dela mesma, às vezes, que ela não tem. Né, que ela não imagina, né? Porque o foco fica só na criança. A criança tem problema, então a criança ser tratada, a criança precisa de ajuda e ela mal se enxerga. Então, quando começa a vir as investigações e ela percebe que isso também faz parte, ela começa a se olhar.
ela começa a querer se tratar, ela começa a querer entender melhor toda essa situação que vem à tona, né? Então, assim, isso é muito bom, porque a gente, assim, a gente acha que às vezes a investigação não faz sentido nenhum, porque a criança vem com uma situação, né? E a gente fala, não é exposto a situação para quem faz a investigação, tá? Na realidade, eu recebo as informações e eu não passo isso para o grupo, então a gente só passa o nome, a pessoa faz, a gente faz, né? Como se diz, a pessoa deita pela criança sem saber o que acontece com ela. E depois que termina é que a gente fala qual era a situação que a criança veio. E aí a gente fala, não tem nada a ver do que a mãe falou, que o que o pai falou. Só que quando a gente manda a investigação e que vem o feedback, é que a gente se surpreende. Porque a gente vê que é muito mais além do que a gente imagina. Né? Então vem todo aquele feedback dizendo, não, tá tudo certo, é assim mesmo, aconteceu isso, acontece isso tem tudo a ver com o que acontece hoje. Então, assim, a gente fala, a gente não tem que julgar nada, a gente não tem que entender nada, né? Porque os mentores é que sabem tudo, eles sabem exatamente o que cada criança precisa e que cada pai também precisa, né? Para poder ajudar e se ajudar também. E acho que é isso que é mais importante. Só um momentinho aqui, Sim. meninas. Ler um comentário da Lucimar. Eu sou paciente da Regina e desde que comecei melhorei muito sobre muitas questões que eu não entendia muito sobre em mim mesma. E com as investigações eu comecei a me descobrir. Então, pessoal que quiser fazer pergunta, é só digitar no chat. Uma pergunta, meninas. Como é que vocês recebem as solicitações? Por exemplo, recebi um caso aqui. Como é que vocês sabem qual técnica que vai aplicar? Vocês fazem uma entrevista antes? Como é que funciona? Explica aí pra gente. Eu não ouvi direito a pergunta do Márcio. Então, Rose, a posição para vocês, né? Como é que vocês sabem qual técnica aplicar? Por exemplo, vai ser investigação, vai ser uma radiestesia, vocês fazem uma entrevista antes? Como é que funciona? É presencial, é online? Explica para nós. Eu diria que a gente faz investigação sempre, né, Regina? Todo mundo que entra é feita investigação. E as investigações, ali das investigações é que, se houver a necessidade, Então, o foco é vai a fazer investigação. O foco é a investigação do inconsciente, principalmente para as crianças. Agora, para os adultos, o que a gente tem recebido, inclusive em orientação, né, Rê, assim, em mensagem, é que os adultos, eles têm que solicitar ajuda. Então, por exemplo, e eles falam muito isso, tudo é a solicitação. A criança, os pais podem solicitar por elas, claro, né, elas têm um responsável. Os adultos que não têm a capacidade mental, que não têm possibilidade, às vezes por uma doença, por seja o que for, ou por uma idade muito avançada, alguma coisa assim, ele pode se submeter a esse tipo de investigação como nós fazemos, né? Nós fazemos pela pessoa, isso é a não pessoal ou não presencial, né? Mas aquele que pode, a orientação não é mais que se faça à distância pela pessoa, ele tem que solicitar e uma vez que ele solicitou, ele pode até receber mas eles estão orientando que é para ele ir se tratar, ele ir buscar essa ajuda. Inclusive, quando eles trazem orientação para os pais, que o pai, a mãe também tem que se olhar, que o núcleo familiar ali não está bom, a casa não está boa, a família tem que se mover. Aí vai muito do pai e da mãe quererem tomar, né, as rédeas da situação da vida deles, né, e se olharem também. Mas a princípio é só investigação, Márcia. Quer dizer, é a investigação inicial e depois, né, Regina, vai se usando outras técnicas conforme a necessidade. A criança, quando é solicitação de criança, na realidade, sempre vem por indicação, tá? De alguém que já está fazendo o tratamento com a gente. Então, assim, a princípio, quando é comigo, o que eu faço? Eu pergunto qual é a situação, o que está acontecendo para identificar, né? O que é? Qual a idade da criança? Porque às vezes a criança é muito pequena, né? A gente atende crianças que estão com 2 anos, né? Então, assim, como a gente vai fazer alguma coisa? Então, assim, os pais vão falar o que está acontecendo. E aí, sim, a gente faz a investigação e vê as orientações que os mentores também passam, né? Porque muitas vezes eles orientam também.
o que que tem que ser feito, né? O que que é melhor para essa criança, né? Então, assim, eles vão fazendo as orientações. Mas, a princípio, sim, a gente identifica através do relato dos pais, né? Do responsável. E assim a gente primeiro faz a investigação, né? E caso, dependendo da situação, se tiver uma orientação dos mentores, a gente passa isso para os pais, né? E dependendo da situação, a gente faz outras técnicas, né? Que pode ser feita também. Mas geralmente para criança a gente faz a investigação, né? Porque é muito desligamento que as crianças têm, sintonia com outras vidas passadas que estão afetando alguma coisa aqui, né? Então a gente faz mais a investigação mesmo. É um grande foco mesmo, né, Rê? É o Sim. foco, é o foco. E a gente vai até onde o mentor também orientar, né? A hora que ele falar não precisa mais, a gente para, né? Não fica mais investigando. A gente percebe que já é hora de finalizar, né? E eles dão esse sinal também, muitas vezes. Meninas, o que é investigação de consciente à distância que vocês falaram, para o pessoal que é leigo, poder entender melhor? O que seria a distância aí? Investigação do inconsciente, que a gente fala, investigação do inconsciente não pessoal, que seria a distância, é quando a gente coloca um outro terapeuta, ele vai fazer a investigação no lugar dessa pessoa, por isso que a gente fala que é a distância, né? Então ela fica como se fosse uma ponte, vai dizemos assim, né? Então ela vai fazer a gente faz a investigação com o nome da pessoa, só que quem vai E a deitar e fazer pergunta o aí, vocês processo captaram? terapêutico. Na verdade, é quando um terapeuta ele se coloca à disposição para receber a informação do mentor daquela pessoa ou daquela criança. Então, por exemplo, ao invés da pessoa ir lá, ela deitar ou sentar para ela fazer a investigação do inconsciente para ela mesma, é uma outra pessoa que faz no lugar dela. E nesse caso tem que ser um terapeuta formado. Então a gente, para as crianças principalmente, a gente é que faz, né? No lugar delas. E para algum adulto que não tem a capacidade cognitiva, mental de estar fazendo, ou física também, né? Então a gente também faz isso para uma pessoa adulta. Mas é quando a gente faz para um outro, no lugar dele, né? É isso. Bem anota e grava toda a investigação. Terminou a investigação, a gente encaminha para a mãe da criança ou para o próprio adulto, se for o caso, né? A gente encaminha para a pessoa. Pode E continuar ela falando vai aí, tá? ouvir. Vamos falando, porque aqui tá complicado. Pode falando. E ela vai ouvindo, a pessoa vai ouvindo, a distância a pessoa vai ouvindo, né? E aí depois ela dá esse feedback para a gente, ela dá o retorno daquilo que ela ouviu. É muito engraçado porque tem algumas investigações que, por exemplo, os mentores também mostram algum dom, né, Regina, daquela criança, o que ela fazia num plano, lá em cima, num plano astral. E eles mostram esses dons, né, da criança também. Então chega pra gente informações de desligamento. A gente se surpreende quando os pais mandam o feedback, né? De que aquilo tudo faz parte desse processo hoje, né? Então, assim, a gente tenta, né, também, porque muitas delas perguntam, né? Mas e agora? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? Né? Então, tem isso também, né? Então, a gente pede para ficar observando as crianças se tem alguma alteração, né? Se mudou o comportamento dessa criança. Eu já tive casos de crianças que elas não tinham condições de ficar sozinhas, tá? Elas tinham tanto medo, que nem do banheiro elas iam sozinhas de tanto medo, né? E com as investigações foram trazendo situações, de situações que ela realmente passou por muitas coisas de medo, de pânico. E com a investigação foi desligado. Então, assim, a mãe relata o quê? Agora ela consegue tomar banho sozinha, ela vai no banheiro sozinha, ela consegue se relacionar com outras crianças, no caso que ela não conseguia. Então, a gente vê a evolução da criança, a gente pede para sempre os pais estarem observando, né? O que está mudando nessa criança,
né? Então, isso para a gente é muito importante para saber o direcionamento que está sendo feito das investigações, né? Então, esse ano a gente começou a fazer um relatório de tudo que os pais passam de feedback para a gente acompanhar, né? Para saber como é que está cada situação de cada criança, né? Tem crianças que os mentores já falaram, olha, agora para, né? Porque na realidade agora quem precisa se tratar são os pais, né? Então ele pede para aguardar, trazer as informações. Então já aconteceu isso, né? Faz pouco tempo isso que aconteceu, né? Para a gente poder dar o direcionamento, né, para os pais. Então a técnica que a gente utiliza, que é a investigação do inconsciente, muitas vezes a gente não tem nem como saber o que vai acontecer, né? Então assim a gente fala que às vezes vem muita mensagem, né? Então assim não vem uma história, mas vem uma mensagem para os pais, orientações para os pais, né? E a gente repassa isso para eles, né? Para eles entenderem o que que isso tem, o que que isso faz sentido ou não. Que para a gente não faz sentido nenhum. Nenhuma investigação para a gente faz sentido, porque a gente não vive isso, né? É a vivência de cada um. Então a gente só recebe e repassa. E a gente aguarda os feedbacks dos pais para saber se aquilo realmente faz sentido. E isso que para nós, quando vem o retorno, que é o mais gratificante, né? O quanto eles falam que as crianças melhoraram, né? O quanto aquilo faz sentido, né? Então, assim, é incrível, né? As situações que a gente passa isso para os pais e o retorno, principalmente, que a gente tem. Então, assim, para a É, gente tem muito. tem muita característica, né, Regina, de personalidade que os pais identificam que foi relatada nessa experiência de vida passada. Então, justifica, sabe? Nossa, o comportamento dele é o mesmo que ele tinha nessa outra experiência de vida, né? Hoje eu entendo por que que ele é assim, por que que ele se comporta desse jeito. Então, é interessante que a gente vai entendendo os nossos filhos como seres, né? Como seres que na verdade não nasceram agora, eles não estão aqui agora, eles já trazem experiências, às vezes muito mais experiência do que nós mesmos, né? Como adultos nessa vida, mas às vezes eles estão mais sábios do que nós. E tem investigação de criança que a gente faz, que a gente sente uma grandeza enorme daquele ser. Que a gente fala, nossa, esse menino ou essa menina é muito grande, esse ser aqui é imenso. Mas eu acho que assim, o que é interessante falar é que às vezes os mentores também não bronca, né, Rê? Nos Ah, pais, é. né? Então, Nem assim, tudo nem é um mar sempre, de rosas. nem tudo é uma joga. Às vezes vai pedir pro seu filho, você vai ouvir um monte. Então, É, estejam preparados, porque nós aqui também estamos aqui para melhorar. Porque a intenção é que não olhe só para a criança, né? Na verdade, o desenvolvimento todo é de um núcleo familiar, de uma família inteira. Então, às vezes a criança, aquilo que eu já falei, está refletindo algo dos pais, algo da família, que eles também querem que olhe, né? Às vezes o problema não é a criança, e sim, e às vezes, né, Rê, como eu já falei até outras vezes, quem traz a própria mensagem é a própria criança, né, Rê? A gente tem- já foi lá para fazer investigação para uma criança e foi a própria criança que trouxe mensagem como recado para os próprios pais. Então, assim, falando o que ela era, como ela era, o que ela não gostava, como ela se sentia, né? Então, assim, isso para mim, assim, é extraordinário, porque a criança, ela não sabe se expressar, né? Normalmente, ela não consegue, não são todas as crianças que conseguem dizer abertamente o que sentem, principalmente essas crianças de agora, porque a gente trabalha muito com crianças com diagnóstico de autismo, algumas que ainda não têm diagnóstico de autismo, mas existe a suspeita. Então, assim, chegam para nós as crianças ditas que têm problema, né, Regina? Então, assim, tem. que não falam ainda tem uma idade já de 4, 5 anos e não falam, dificuldade motora, de andar, dificuldade de se relacionar, muito hiperativa, muito desfocada. Então, são essas crianças que chegam para nós. E ali a gente enxerga uma criança diferente. E muitas vezes eles próprios, os mentores, passam que não existe problema com aquela criança, né? Que existe
que as coisas vão andar, que as coisas vão se encaminhar, que cada caso é um caso, né? Mas para a gente também existe uma surpresa muito grande em cada investigação, né, Regina? Cada investigação que a gente faz é uma mensagem diferente, é uma orientação diferente, é algo diferenciado mesmo. Cada um é um, mas a gente percebe que são crianças muito grandes e que nem sempre elas têm problema não, viu? Então, assim, o quanto a gente recebe de informação que para nós, que é como uma luva, né? Então, a gente foi só para a criança, foi para o grupo inteiro, porque olha o que está passando, né? Então, assim, é muita coisa que é passado, é muita informação, né? E a gente tem muitos aprendizados com essas crianças. O que elas trazem de informação para a gente é muito importante, né? Serve para a gente também se enxergar, né? Não só porque nós somos psicoterapeutas que a gente está livre de tudo isso, não, pelo contrário, a gente também tem muitos problemas, muitas questões para resolver. E isso dá uma abertura para a gente poder também se enxergar, porque às vezes a gente não está se enxergando. E quando vê aquela informação, você fala, pronto, né? Isso é para mim. Então, peraí, ele mandou para os pais, para todos os pais, não foi só para aquele pai. Né? Então, essa informação chega de uma forma que a gente fala, nossa, foi um tapa na cara. Né? Então, assim, vamos nos enxergar, vamos nos tratar. É essa informação que chega. Sim. O Rê, a Lucimar, ela fez uma pergunta. Quando vocês deitam para uma pessoa, vocês sentem as sensações? Porque quando é a gente que deita, a gente sente até a dor do que aconteceu em uma outra vida. Mas a gente queria fazer um convite, né, Regina? É isso mesmo. Você quer falar, Rê? Pode falar, pode falar. Não, então, a gente tá querendo fazer um workshop do projeto Mente Consciente. A data será provavelmente dia 14 agora de maio, um sábado, com 2 períodos, manhã e tarde, com as técnicas integrativas que a gente usa, inclusive a psicoterapia reencarnacionista, mas vai ter constelação familiar, mesa quântica estelar, vai ter barra de axis, arte terapia e a psicoterapia reencarnacionista. E tudo isso a gente vai estar fazendo com um valor único de R$ 120. A pessoa que se inscrever, ela pode estar indo para fazer até 2 terapias com esse valor. Ou um valor só de R$ 80, a pessoa escolhe o que ela quer fazer. Mas é para a gente mostrar, né, as nossas técnicas, disponibilizar isso para todo mundo, para quem tem vontade, quem deseja conhecer, porque tem gente que nem nunca fez, não sabe como gostaria de conhecer, então é uma oportunidade da gente estar apresentando, né, Regina? Isso. Vai ter no Instituto Sofia Riga, e a gente vai lançar ainda, a gente tem um Instagram da gente, que é o Projeto Mente Consciente. Quem quiser entrar, é lá que vão estar as postagens, os convites, para quem se interessar e quiser ter mais acesso, né, Regina, a essas informações. A gente vai fazer um workshop que a gente vai estar fazendo. A gente vai fazer o atendimento mesmo, por exemplo, a mesa quântica eu não tenho como fazer pela metade, tá? Nenhuma das terapias a gente consegue fazer pela metade. Então, a gente vai fazer realmente um atendimento, tá? Para a pessoa ver como é que é, o que está aparecendo, a gente vai explicar cada coisa. Então, assim, a gente vai fazer 2 períodos, né? Então, na verdade, a gente está vendo entre 10 da manhã até as 16, 17 horas, a gente está confirmando, tá? A gente vai colocar isso tudo ainda para poder fazer inscrição, tá? A gente ainda provavelmente vai ser dia 14, a gente está definindo a data, mas provavelmente vai ser no dia 14, tá? E aí a gente vai estar divulgando tudo isso no nosso Instagram, né? Do Projeto Mente Consciente, todas as informações para vocês se inscreverem, tá? Eu acho que vai ser muito interessante, né? Porque a gente não só da psicoterapia, né? Que também tem, mas outras técnicas a gente tem, né? Existem mais técnicas, a gente falou só algumas, mas existem mais técnicas que a gente utiliza, porque a gente tem mais integrantes no grupo. Nós somos em
Quando nós somos em 5, 6, eu já nem sei mais, né? Seis, Nosso grupo é, está crescendo a cada dia mais, entendeu? é, Então, assim, a gente tá com esse projeto, começou com 3, na realidade a gente já tá com 6, né? Nós isso, éramos em 3, estamos em 6 agora, sim. né? Então já dobrou, né? As pessoas também interessaram ao projeto e se integraram também. Então, assim, cada uma tem uma, duas, três técnicas, pelo menos, né? Mais que isso, às vezes também. Então, a gente vai estar fazendo isso, mostrando isso para vocês, né? Com o valor, na realidade, é um valor, não digamos simbólico, né? Mas é um valor que a gente acredita que as pessoas possam pelo menos conhecer pelo menos 2 técnicas, tá? Para É, entender melhor conhecer e se todo esse processo. beneficiar, né, Regina? Porque na verdade Exatamente, vai porque se crer se beneficiar, trabalha, vai né? se beneficiar, porque vai fazer a constelação. É assim, tem que se Exatamente. inscrever, né? Não dá para todo mundo fazer a constelação. Dá para participar junto da constelação, porque também, inclusive, numa constelação, você quando participa, você também é trabalhado, é igual na investigação do inconsciente. Se você caiu ali para fazer aquilo, é porque você também precisa, então também vai ser beneficiado. Mas para 2 casos, por exemplo, de manhã e 2 casos à tarde para estar sendo feita a investigação, a, Constelação. a constelação. A psicoterapia reencarnacionista, como é a primeira vez, às vezes que a pessoa vai estar fazendo, só dá para fazer uma de cada em cada período. Então seria uma de manhã, uma à tarde. Dependendo se termina mais rápido, a gente tem gente interessada, Sim. a gente também coloca para fazer, não tem problema. Mas é atendimento com a barra de axis, né? A arte terapia, a mesa que a Regina também vai fazer. Então, assim, vai ter. Ó, eu acho que eu vou me inscrever. Eu também vou me inscrever, viu? Vai ser bom, gente. Quem tiver interesse, então entra no projeto Mente Consciente no Instagram, vai estar todas as informações lá. 14 de maio, não deixa para ficar em cima da hora, porque aí pode acabar a inscrição daquilo que você gostaria de fazer, né? Então, a gente vai tentar A soltar o gente mais vai estar rápido divulgando esse dia. possível. É, a gente estava conversando a respeito disso aí, a gente só está definindo as datas, né? Mas a gente já vai lançar isso no Instagram para as pessoas começarem a se inscrever. Né? E acho que vai ser um sábado bem proveitoso para todo mundo, né? Tirar as dúvidas que querem também, né? A gente vai fazer outros workshops também, né? Palestras também para explicar melhor, né? A própria psicoterapia ou outro tipo de técnica que a gente utiliza também, né? A gente também está com esse projeto também de fazer palestras para poder explicar um pouquinho melhor também, né? Então, isso também já está em projeto, né? Está tudo sendo alinhado. É importante trazer informação, porque quando a gente trabalha com a psicoterapia reencarnacionista, isso eu vou falar de mim, né? Então é interessante porque nem sempre a gente entende passando pela situação. Mas quando você vai para trás e vê que você está repetindo, você fala, meu Deus, agora eu entendo. Então, eu também aprendo. Cada investigação que a gente faz com os outros, a gente aprende também. Então, para a gente é um eterno aprendizado, né, Regina? Sim, Sempre, sempre sempre, aprendendo, sempre. sempre. Né? E toda investigação é diferente da outra, tá? Então, assim, não tem um padrão, a gente não tem padrão para atendimento, porque cada pessoa recebe a informação de um jeito, tá? Então, assim, tem pessoas que eu estou dizendo assim, na investigação mesmo, quando a pessoa deita. Então, assim, deita ou senta. Tem gente que vê que nem uma tela de TV, um cinema. Tem pessoas que vivem aquilo dentro, então ela sente tudo. Tem gente que só ouve as mensagens, né? Tem gente que só sente, ela não vê nada, mas ela sente tudo como se estivesse passando por tudo aquilo. Né? Então, assim, cada um tem uma maneira diferente de receber aquilo. Né? Tem gente que desenha, tem gente que escreve, tem gente que faz com o olho aberto, tem gente que faz com o olho fechado. Então, assim, não tem um padrão. Eu não posso falar, olha, vai acontecer isso com você. Eu falo que eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que vai acontecer. Então, assim, as informações vão chegando conforme a pessoa
possa receber, da maneira que ela possa receber. Então, assim, pra gente é um trabalho que a gente não vai falar assim, isso vai acontecer hoje. Não, eu não tenho como saber o que vai acontecer. Pra gente sempre é uma surpresa, né? Um atendimento nunca é igual ao outro. Pra gente é sempre um atendimento diferente. Cada um recebe de uma maneira, né? Então, assim, a É, gente, e a para gente não recepcionar, direciona, né, Rê? exatamente, a gente só auxilia, a gente não faz nenhum tipo de comando, né? A gente só fica auxiliando, né? Então não tem nenhuma indução de nada. A pessoa vai só, a gente fica lá só observando o que está acontecendo, né? Porque assim, já aconteceu comigo da pessoa conseguir ver 3 vidas, né? Então, se ela viu uma vida, terminou, terminou a terceira. Mas pode acontecer da pessoa estar vindo a primeira investigação, ela começa a ver a primeira vida e de repente ela parou na metade, começou a ver a segunda, começou a ver a terceira, e eu tenho que fazer com que ela volte para a primeira e terminar a primeira, porque ficou vago. Ela não pode simplesmente parar onde qualquer lugar. Né? A gente tem que tentar voltar para ela poder ir até o final e entender o que aquilo aconteceu. Por isso que nós estamos lá. A gente só auxilia a pessoa para ela não ter que, de repente, ficar sintonizada em alguma situação de que ela não entendeu, ou que ficou pela metade. Então a gente está lá para isso, a gente observa tudo isso para não deixar ela pular de uma vida para outra, né? Para ela poder terminar, fechar todo o ciclo. É porque muitas vezes também, né, Regina, a pessoa ela tem medo do que ela está vendo. Muitas vezes ela começa a ver e ela quer fugir daquilo que ela está vendo. Ela não quer, não, eu não quero ver, eu quero sair disso, eu não vou continuar. Ou então ela sai pela tangente, né, vai para uma outra vida para ela sair um pouquinho daquilo. Mas a gente tenta voltar, porque olha, vai lá, tem coisa ali. Por que eles te mostraram aquilo? Então você tem que tentar, né? Não é à toa que essa informação chegou para você. E a resposta vem para a pessoa, né, Regina? A pessoa Sim. sempre vai ter o clique. Ela às vezes tem o clique na hora, às vezes ela vai ter o clique depois da investigação. Já depois que passou um tempo, ela cai a ficha, né, daquilo que ela do que ela viu, do que ela sentiu. Então, às vezes, ou cai um clique maior ainda, um outro clique, né, daquilo que ela estava vendo. Mas, E é assim, bem para interessante. nós, pode falar, Rê. É bem interessante também, porque assim, muitas das vezes a gente está assim, a gente tá fazendo a investigação para a pessoa, a gente sabe que ela pulou uma vida, não terminou, sabe? Mas já aconteceu muitas vezes comigo de eu nem precisar fazer ela voltar. Os próprios mentores voltam, né? Quando eu tô pensando, ela terminou a última vivência, aí depois eu falo assim, meu Deus, eu preciso voltar porque ela parou lá. Não é preciso. Os próprios mentores voltam e ela fala, sabe aquilo que eu vi? Então, agora tá aparecendo isso, dá continuidade. Então, assim, a gente se entrega realmente à posição de que nós somos auxiliares dos mentores. E os mentores, na realidade, fazem o trabalho e eles sabem exatamente o que cada um precisa. E eles fazem mesmo, eles voltam para aquela situação. A gente fica atento, mas muitas vezes os próximos mentores voltam para aquela situação e mostram tudo o que ela precisa, porque ela precisava primeiro ver outra situação para ela poder continuar entendendo aquilo, porque ela não estava entendendo. E aí, quando a pessoa termina, ela fala: agora sim, eu entendi tudo o que aconteceu. Porque no começo eu não estava entendendo nada. E aí parou, comecei a ver outra coisa, e quando eu voltei, eu consegui entender. Então, assim, a gente só tem que confiar e deixar que os mentores façam o seu trabalho. E é isso. E a gente faz, assim, confiante e total, né? Só observando mesmo. Regina, tem uma pergunta. Esse trabalho tem a ver com alguma religião? Peraí. Não, eu estava Aqui lendo tá. uma outra aqui. Esse Os trabalho tem a mentores, ver né? com alguma religião? Esse trabalho tem a ver com alguma religião? E o que são mentores? São guias, anjos da guarda? O que são? Não, não é ligado a nenhuma religião, tá? Na realidade, assim, nós somos todos. É, é uma espiritualidade, a gente, digamos assim. Ah, então a pessoa está falando que está travando. É, Então, gente, na realidade, assim, não tem ligação nenhuma com religião nenhuma. Tanto que a gente atende pessoas de diversas religiões, tá? Então, assim, não tem uma ligação. Que a gente trabalha, os mentores que fala, né, que a gente coloca como mentores, ou anjos da guarda, ou seus guias, você acredita
que são seres superiores que te protegem, tá? Eles é que vão guiar o que você precisa saber. É isso que a gente trata. Né? Na verdade, a gente coloca a menção de mentores porque a gente coloca como seres superiores, tá? Os mentores seriam isso. Um seres mais superior que a gente, que eles sabem melhor do que a gente, do que a gente, né? Eles sabem melhor tudo o que acontece com a gente do que a gente possa imaginar. Então, eu já acho que os nossos mentores é a gente mesmo, nosso próprio ser de luz, que traz algumas informações. Eu acho que tem hora que são ele, sou eu mesma, né? O meu próprio ser de luz, tem hora que eu acho que é o nosso próprio, que é o nosso mentor. Ou alguém externo a mim que me guia, me protege também. Eu já acredito nos dois lados, né? Tem mais pergunta aqui. Como solicitar um Eu não atendimento? passo. Tem alguma entrevista antes? Como solicitar algum atendimento e se tem alguma entrevista antes? Como que solicitar um atendimento? É isso que apareceu? Então, né, assim, nós temos, né, na verdade, assim, nós temos a associação, tá? Que seria a ABPR, no caso da psicoterapia, né? Nós somos profissionais cadastrados na ABPR, tá? Então, se vocês procurarem como ABPR, ele vai aparecer lá como profissionais de São Paulo, tá? Eu, a Rose, a Denise, a Sandra, a Patrícia, nós estamos todas cadastradas lá, tá? Na Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. E também através da nossa própria Instagram, né? Nós temos os nossos contatos lá que vocês podem estar fazendo, né? Chamando a gente e a gente pode fazer sim, tirando dúvidas, né? A gente pode marcar para tirar dúvidas, para entender melhor o que é, antes do próprio atendimento, né? Tirar alguma dúvida do que é o processo, como funciona, o que é a psicoterapia reencarnacionista. Eu geralmente, às vezes a pessoa pergunta, né? E eu, através do próprio WhatsApp mesmo, a gente pode conversar, ou uma ligação mesmo, a pessoa liga, a gente conversa, né? Tem pessoas que às vezes querem ir até o instituto, que a gente faz o presencial, que não tem condições de fazer por telefone, ou que não gostam de fazer, a gente faz no instituto também. No meu caso, eu atendo no Instituto Sofia Iga, né? Então, às vezes eu vou até lá, a gente conversa, marca, né, para conversar, e daí a pessoa decide se quer fazer realmente esse tratamento ou não, porque é um tratamento, né? Não é uma coisa que você começa hoje, né? Você faz uma conversa, porque a gente tem que conversar a respeito, explicar tudo a respeito, entender o porquê que a pessoa também veio para esse tipo de tratamento, e depois sim a gente faz a investigação, né? E não é só com uma investigação ou duas que você vai resolver sua vida, tá? Porque assim, você sabe o que você veio procurar, tá? Mas a gente também sabe que muitas coisas que estão escondidas vêm à tona, né? E aí você querer lidar com isso ou não, vai de cada um, né? Então a gente não pode dizer que com uma ou duas vezes de investigação você vai resolver a vida inteira, né? Não é assim que funciona, tá? Existe sim pessoas que a gente vai tratando, pessoas que eu atendo, e assim, não precisa ser toda semana, tá? Então, assim, tem algumas pessoas que eu atendia toda semana, mas depois vai se passando, né? De 2 em 2 semanas, uma vez por mês, então, porque assim, a pessoa já consegue lidar com situações que depois ela vem de volta, por quê? Tem situações ainda que não foram resolvidas. Então a gente faz de novo a investigação, a gente conversa muito sobre isso, né? E aí depois a pessoa vai fazendo. Então, assim, não vou dizer que não é eternamente, porque a gente fala que isso não é um tratamento eterno, tá? As pessoas precisam caminhar sozinha, ela se enxergar. Para ela conseguir se entender, para ela conseguir caminhar sozinha, tá? Mas, assim, é um processo que eu não vou te falar que é rapidinho. Eu acho que nem um processo rapidinho quando você está se autoconhecendo. Tem uma pergunta, né? O Márcio está perguntando: esse tratamento faz desobsessão, descarrego? Gente, é assim. A gente é um trabalho, não é um centro espírita, tá? A gente faz a investigação, tá? Se tiver, por exemplo, vai que vem. Suponhamos que aconteça que venha um obsessor, tá? Eu não vou dizer que não aconteça. Pode acontecer, tá? Porque a gente não sabe a pessoa que vem, o que ela traz,
Né? Qual é a energia dela, o que ela está trazendo, tá? Só que assim, por exemplo, eu não sei fazer desobsessão, eu não sei fazer descarrego, entendeu? Eu nunca trabalhei em centro espírita. Esse não é o meu foco. Mas o que acontece? A própria investigação, a gente vai dar andamento na investigação, tá? E os seres superiores, eles vão fazer, se tiver alguma coisa, eles é que vão encaminhar, tá? Eu não sei fazer isso. Então, tipo assim, se eu estiver fazendo e acontecer alguma coisa, eu vou dar andamento na investigação. E aí sim, se tiver alguma coisa, os próprios mentores vão procurar isso e eles mesmos encarregam de encaminhar esse ser aí que tá no caminho.